Esse assunto que nós vamos tratar agora, também a partir de uma votação que aconteceu na Câmara, também uma votação que está sendo para lá de discutida a questão das coligações que estavam longe da nossa vida política já há tempos, que ressuscitaram do nada, né? Tinha aquela proposta do Distritão, que assustou muita gente, aí tiraram o Distritão, ficaram as coligações. Falar sobre isso com o deputado Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, que já está na nossa escuta aqui. Deputado, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Imagina, bom dia Agostinho, bom dia Cláudio Humberto, sempre uma satisfação falar com vocês e com os ouvintes. Partido Novo com essa proposta velha, né, Cláudio Humberto, das coligações, né, Cláudio? Então, deputado, um prazer imenso, viu, tê-lo aqui. O deputado Marcelo Van Hatten é uma das maiores, principais e mais atuantes lideranças da Câmara dos Deputados, uma atuação muito forte. Quem quiser que tente se opor às ideias do deputado Marcelo Van Hatten, porque vai enfrentar ali uma inteligência privilegiada, uma capacidade de argumentação incrível. Agora, eu queria saber, deputado, exatamente isso que o Agostinho colocou, né? Não tinha como evitar. O que é que está por trás do retorno das coligações? É uma medida, é aquele princípio segundo o qual na Câmara, do ponto de vista de legislação eleitoral, só passa aquilo que facilita a reeleição dos atuais deputados? Olha, Cláudio Humberto, infelizmente o que nós estamos vendo na Câmara dos Deputados não é uma reforma política, é mais uma vez uma reforma eleitoral, e você está muito certo, para privilegiar quem já está no mandato na busca da sua reeleição. Agora, é verdade que o Distritão era ainda pior do que a solução que foi encontrada para tentar pacificar um projeto que não incluiu nada assim que fosse realmente inovador no nosso sistema político brasileiro, né? Não se tratou nem de voto facultativo, que a meu ver é algo que já foi implementado na última eleição, porque quem não pôde votar em virtude da pandemia não sofreu consequência nenhuma, e eu sou completamente favorável ao voto facultativo ou candidaturas avulsas, ou o fim do caráter nacional dos partidos políticos, que é outra defesa que eu faço muito forte para dar mais liberdade para o cidadão no nível local, poder concorrer e não ficar preso a essas velhas estruturas, arcaicas estruturas partidárias que nós temos no Brasil. Nós não tivemos nada de novo nesse sentido, mas podia piorar, porque o Distritão era realmente a negação da democracia no Brasil, porque acabaria concentrando ainda mais poder nos atuais detentores de mandato, em celebridades, em pessoas que têm muito dinheiro para concorrer, e eliminaria praticamente por completo a capacidade de renovação. Então, apesar de ter parecido um bode na sala, né, o Distritão, ele realmente tinha quase os votos necessários, e até o último momento eu temia que ele pudesse ser aprovado. Então, a volta da coligação da proporcional, nesse sentido, foi menos pior do que o Distritão, mas ainda assim muito ruim. E nós, do Novo, votamos, obviamente, contra a volta da coligação da proporcional, e eu espero que o Senado vete, porque, Cláudio Humberto, é absurdo que um deputado possa se eleger num estado em coligação, por exemplo, do seu partido com o PT, ou com o PSDB, ou com o MDB, não importa, e em outro estado, deputados desses mesmos partidos sejam adversários e cheguem em Brasília uns suplentes dos outros ou não. Então é uma bagunça total, não dá nem para aceitar que esse sistema possa voltar a vigorar na próxima eleição. Deputado, o senhor falou do voto obrigatório, tanta coisa importante que merecia ser discutida e merece ser discutida, mas que não parece estar na pauta do Congresso Nacional, pelo menos da maioria dos parlamentares. E outro assunto que a gente sempre discute, se escandaliza quando vê o número, estava até procurando para atualizar aqui, se eu não estou errado, nós temos hoje no Brasil 33 partidos políticos legalizados. 33! 33! E com essa coligação, se reforça ainda mais, né, essa ideia do partido que não representa nada nem ninguém e que serve como balcão de negócio, né, deputado? Perfeito. A coligação da proporcional é para beneficiar esses partidos que hoje existem, né? E isso é muito ruim. Eu, na verdade, tenho uma visão até bastante distinta da questão do número dos partidos políticos do Brasil. Eu entendo que 33 até é pouco, para ser sincero. Por mim, podia ter 5 mil, podia ter 10 mil, podia ter partidos diferentes
diferentes nos municípios, desde que não tivessem acesso a fundo partidário e que nós tivéssemos uma cláusula de barreira em Brasília que evitasse que eles chegassem, né, qualquer partido tivesse assento no parlamento. O Cláudio Humberto, aliás, que é um profundo conhecedor da política internacional, você também, Agostinho, tem conhecimento de que, por exemplo, países como a Alemanha impedem que partidos com menos de 5% dos votos atingidos nacionalmente tenham assento no parlamento. No Brasil, há uma cláusula de desempenho, ela não é de barreira, e por ser apenas de desempenho, ela veda que partidos políticos com um determinado percentual de votos do país, na próxima eleição vai ser 2% dos votos, ou 11 deputados federais e no mínimo 9 estados, né, a cláusula de desempenho, veda acesso ao dinheiro público, mas não veda acesso à Câmara dos Deputados, não veda acesso a assentos no parlamento. Então, por isso, eu concordo com você, nós temos muitos partidos políticos em Brasília. Aliás, nem partidos, né, legendas, porque, como você disse, não representam muitas vezes a sociedade. A maioria colheu ali as 500 mil assinaturas para se tornar partido político só para cumprir o requisito cartorial, porque no dia seguinte ao registro partidário, quem manda no partido mesmo é o dono. O filiado fica a ver navios, quem assinou, então, uma carta de apoiamento nem é lembrado, jamais. Então, nós precisamos mudar o nosso sistema partidário também. Eu entendo que é preciso dar mais liberdade para a criação de partidos, por exemplo, no nível local ou regional, sem acesso a fundo partidário e sem acesso a cadeiras no parlamento, se não obtiver o mínimo percentual de votos. E que a gente realmente acabe com essa coligação proporcional, porque ela desvirtua o próprio sentido da eleição proporcional. Porque se você está tratando de eleição proporcional, onde as ideias que estão na sociedade são valorizadas por meio do voto, como você faz isso com coligações tão esdrúxulas, né, entre partidos? Isso acontece muito, né? Como o PT e PSDB, PSOL e outros partidos com os quais também já houve coligação Brasil afora, e assim adiante. Não tem como dar certo. Deputado Marcelo Van Hatten, do Partido Novo, do Rio Grande do Sul. Deputado, eu queria aproveitar a oportunidade de a gente mudar um pouco de assunto, porque, afinal de contas, o assunto do dia, e talvez venha a ser o assunto aí por um bom período, é o pedido de impeachment aquele requerimento, né, que foi protocolado ontem pelo presidente da República no Senado Federal, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o senhor fizesse uma apreciação sobre a iniciativa do presidente, o que é que ele ganha com isso, se ganha alguma coisa, se isso, enfim, somente agrava a questão política. Queria que o senhor comentasse também a reação, me pareceu meio assim, fora do tom, né, do que se espera de uma Suprema Corte, a reação do próprio Supremo, uma reação meio corporativista, tipo, mexeu com um, mexeu com todos, né, usando a expressão repúdio. Isso é uma expressão sindicalista, né, coisa meio estudantil. Também o ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Barroso, que também é presidente do TSE, usando as redes sociais para fazer provocação, enfim, com posts provocativos em relação ao governo. O Brasil está num pandemônio nas relações aí, virou um pandemônio isso, né? As relações entre o Executivo e o Judiciário. Queria que o senhor fizesse uma avaliação, uma apreciação de tudo isso que está nos acontecendo. Eu acho que você resumiu bem, até deu uma leve risada aqui com a palavra pandemônio, mas é rir para não chorar, é uma tristeza que nós estamos vendo. Realmente nós temos autoridades em todos os níveis, né, mas a gente não poderia esperar que no nível federal que não sabem se portar como tal. E a minha experiência de deputado federal, que agora ainda é no terceiro ano de mandato, eu tenho dito isso com muita tristeza, é de que o autoritarismo governa por todos os lados do país, em todos os poderes, né? O Estado de Direito ainda tem um longo caminho a percorrer até que ele seja efetivamente respeitado no nosso país. E repito, isso vale para todos. Eu não conheço o teor do pedido de impeachment do presidente da República ao ministro Alexandre de Moraes. Eu já apoiei no passado quando Caio Coppola, e obviamente continuo apoiando, quando Caio Coppola fez aquele abaixo-assinado, chegou a mais de 3 milhões de assinaturas para que o Senado, pelo menos, analisasse os pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O corporativismo reina no Supremo e também no Senado. A gente vê que as sabatinas são de mentirinha. Eu estive na sabatina do ministro Cássio Nunes Marques
e havia 31 senadores, se não me engano, inscritos quando eu estava lá para falar, e após as perguntas já se abriu a votação, ou seja, é uma sabatina de mentira, porque ficaram 27 por perguntar, respostas por serem dadas e o processo de votação já em andamento. Então, isso por quê? Porque nós sabemos que há muita gente que deve no Senado, há muita gente que deve na Câmara e fica nessa política de conchavos, né, entre os poderes. Então, isso tudo me preocupa. Eu acho que o presidente da República, ele não deveria entrar nessa seara. Ele, pessoa física, fazer esse protocolo não contribui para a relação pacífica entre os poderes. Eu entendo, por outro lado, também o tanto que ele tem recebido críticas por uma inação ou por uma falta de ação que alguns entendem deveria ser mais enérgica com os excessos que alguns ministros estão fazendo. O que aconteceu ontem também, essas buscas e apreensões, em caso inclusive de deputado federal que tem imunidade parlamentar para opinião, palavras e votos, né? E não é por determinados, mas por quaisquer, a Constituição está muito clara, quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo. Eu vejo um nível muito alto e honestamente, Cláudio Humberto, o que está faltando é liderança capaz de arrefecer os ânimos e de dizer, vem cá, não dá para ficar com esses argumentos vazios aí de fake news para cá ou fake news para lá, ou de que eu sou o único que entende o que é uma ameaça à democracia e ao Estado de Direito. Nós precisamos lembrar que existe uma Constituição, existe um Estado de Direito a ser preservado e, lamentavelmente, nesse momento no Brasil as coisas não andam bem. Aliás, andam muito mal. Eu estou preocupado. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com o deputado Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, falando sobre um pouco de tudo, né? O senhor falou que está faltando liderança, que põe a bola no chão e tal. Nós temos lideranças colocando lenha na fogueira. Essa nós temos bastante aqui. Exatamente. E aí, a vida real está comendo solta por aí, né, Cláudio? Exato, a inflação, estou vendo aqui um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, no último ano. O PF, Cláudio Humberto, o prato feito do brasileiro, triplicou, foi 3 vezes maior que a inflação, subiu 22,5% o PF do brasileiro. E aí o nosso ministro da Economia se permite propor parcelamento de precatório, se permite até falar em não pagamento de salário do funcionalismo. Nós vamos parar onde com isso tudo, hein, deputado? Agostinho, isso tudo não passa de guerra de poder. Isso é o mais triste. Você está muito certo. O povo brasileiro está precisando de respostas às nossas autoridades. E, lamentavelmente, a gente vê cada vez menos isso. Um governo, aliás, que começou com uma proposta muito liberalizante, hoje está praticamente jogando parado, não está conseguindo fazer avançar as suas pautas da campanha, inclusive por próprio abandono de muita gente dentro do governo em relação a essas pautas. A questão da reforma tributária, que nós tínhamos toda uma expectativa em cima de um sistema de simplificação de tributos e de melhoria no ambiente de negócio, já faz no início do mandato já se tratava disso, reforma administrativa também. A reforma tributária acabou vindo uma reforma que aumenta a arrecadação. A verdade é essa, e por isso não conseguiu prosperar na semana que passou, e a administrativa não incluiu membros de poder, acabou mantendo uma série de privilégios para atuais servidores, ou seja, as coisas não estão vindo já do governo como deveriam, e mesmo assim não tem andado no Congresso como a gente espera. E o povo vai sofrendo com o aumento de inflação, com todos esses problemas correlatos, enquanto as autoridades no nível mais alto ficam discutindo vaidades, guerra de poder. É um descolamento total da nossa realidade e a gente perde um tempo danado com coisas laterais. É claro que há muitas que merecem resposta. Eu mesmo volto e pronuncio sobre excessos que nós estamos vendo vir de Brasília. Não há como
fechar os olhos para isso, pelo contrário, é o Estado de Direito que está em jogo, como eu disse, a nossa Constituição tem que ser respeitada, mas, por outro lado, é pena que nós estamos tratando disso, e o grande problema é realmente eleições no ano que vem. O próprio Instituto da Reeleição, sinceramente, eu nunca fui muito contrário, sempre demonstrei muita dúvida em relação ao Instituto da Reeleição, mas eu estou cada vez mais convencido, e em especial pela concentração de poderes que o Executivo no Brasil tem em todos os níveis, em especial na Presidência da República, mas também os governadores têm muito poder no Executivo, prefeitos têm muito poder no Executivo. Eu acho que está mais do que na hora da gente discutir o fim da reeleição, porque acaba contaminando todo o debate e fazendo com que haja essa guerra de poder e de vaidades que só prejudica o povo lá na ponta. Deputado, rapidamente, eu queria que a gente já está se aproximando do fim da nossa entrevista, eu queria saber do senhor o seguinte: como parlamentar atuante, como atento e as coisas que acontecem em Brasília e tal, ainda há uma expectativa com relação, por exemplo, a algo que pode inclusive ser, como é que eu diria, ser um divisor de águas nessa disputa eleitoral do ano que vem, que é a definição do valor do novo Bolsa Família, né, do Auxílio Brasil, né, que vai mudar de nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil, e há uma expectativa sobre o valor efetivo que vai ser pago, né? Dependendo do valor, dependendo isso pode determinar ou não até a reeleição, pode até recolocar o atual presidente numa posição favorável nas intenções de voto, sobretudo em regiões onde esse programa Bolsa Família é tão essencial, como é o caso do Nordeste, né? Queria saber do senhor isso, se há informações sobre isso, qual o clima que a economia favorece, né? A que decisão a economia aponta, e também, sobretudo do ponto de vista de político, né? No âmbito da Câmara dos Deputados. O que é que vai sair disso daí? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que aprender com os erros que foram cometidos durante o pagamento do auxílio emergencial. Ainda que, obviamente, foi uma situação, como o próprio nome diz, emergencial, houve uma série de fraudes, uma série de pessoas, não estou falando de poucas, não, milhões, né, que receberam indevidamente, assim por diante. Então, qualquer alternativa ao atual Bolsa Família precisa passar por uma focalização maior do programa. As pessoas precisam receber, se elas realmente estão passando por necessidade, e mais do que isso, precisam encontrar uma porta de saída desse programa. E é isso que me entristece quando eu vejo toda essa discussão em torno da proposta que o governo pode vir a enviar. Porque, como você bem lembrou, Cláudio Humberto, praticamente só se fala nos dividendos eleitorais que o presidente possa vir a tirar com esse auxílio, e não com a efetiva melhoria da vida, né, de pessoas que hoje não vivem, sobrevivem apenas. Então, isso também me entristece, e nós vemos que a discussão da reforma tributária tem tudo a ver com essa nova concessão de benefícios. Afinal de contas, novas fontes de receita estão sendo, pensadas para que seja possível, e o país não entre em endividamento ainda maior, já considerado tudo aquilo que nós despendemos durante o período da pandemia. Então, é uma discussão que vai acontecer sim no Congresso logo aí adiante. Nesse momento depende da reforma tributária. Sinceramente, também não sei como vai ser a semana que vem, porque na terça-feira era para ter sido votada a reforma tributária. Aliás, na quinta anterior já foi retirado de pauta, na terça mais uma vez, e não vejo perspectivas claras de que nessa semana será votado. Então, esse assunto ainda está em suspenso, mas obviamente que para as pretensões eleitorais de Jair Bolsonaro deve preocupar a ele. Pena que nós não estejamos falando muito mais da melhoria de vida das pessoas que hoje só sobrevivem e precisam encontrar uma porta de saída para os auxílios sociais que são pagos pelo governo. Deputado Marcel Van Hatten, para a gente encerrar rapidinho, o senhor sabe que eu fico atento ao Partido Novo, até pelo nome, né, Cláudio Humberto? Partido Novo, a gente quer tudo novo mesmo. O senhor falou que só se pensa em eleição, muita gente só pensa em eleição. Como é que o Partido Novo vai se posicionar?
nessa próxima eleição? Ficando Bolsonaro e Lula no segundo turno? Ou só acredita numa terceira via? O Partido Novo vai ter o seu candidato? Como é que o Partido Novo vai se posicionar nessa eleição presidencial do ano que vem? O Partido Novo tem uma peculiaridade que as decisões tomadas pelo Diretório Nacional do Partido não passam por consulta dos deputados federais e demais representantes eleitos, né? Por vezes há diálogos para sentir o panorama político, mas a decisão é soberana e tomada pelo Diretório Nacional. E nesse momento o partido está se organizando para fazer uma bancada grande de deputados federais na próxima eleição. É claro que a eleição presidencial importa muito para o partido. Nós esperamos sim que seja possível ter um candidato que represente uma terceira via, que represente algo muito diferente daquilo que nós vemos no Brasil nas últimas décadas, desde Lula, Dilma e depois a reação a isso, que é a presidência de Jair Bolsonaro. Nós esperamos que o Brasil possa avançar e ter agora um governo que seja efetivamente, não só no discurso no início do governo, mas seja permanentemente liberal e modernizador no Brasil, reformista. Então nós estamos trabalhando, mas não temos nesse momento como partido uma candidatura a apresentar. A gente espera que isso possa ser uma realidade em breve. E além disso, repito, manter esse foco no legislativo. Até porque, a meu ver, e aí mais uma vez eu me permito explorar no conhecimento de vocês dois, que conhecem muito da política brasileira, muito mais do que eu. O Cláudio Humberto, que eu leio desde, enfim, desde não fala que é desde menininho, porque senão vai ficar chato. Não, menininho não, desde adolescente. É uma honra, deputado, muito obrigado. O senhor é novinho também, né? O senhor é novinho também, né, deputado? Só Cláudio Humberto, eu tenho 35 só, então adolescente também não faz muito tempo, e esse comentário me beneficia também. Tá certo. Mas eu leio muitas análises dele há muito tempo, ele conhece bastante do sistema político brasileiro, ele sabe que se não tiver um congresso melhor, você também, Agostinho, nós não vamos avançar no Brasil. Isso aí. Eu sou parlamentarista, inclusive, mas essa discussão me parece ainda um pouco distante. De qualquer maneira, nós precisamos melhorar o ambiente de deputados federais. E por isso a gente está focando nas eleições para o Legislativo do ano que vem. Espero que a gente faça uma bancada muito maior do que essa de 8 que nós temos hoje. Que já é um orgulho para mim estar participando dela. Eu não resisto a perguntar, porque o senhor falou agora há pouco, destacou um detalhe que me parece impressionante. O Partido Novo é uma das melhores novidades, né, da cena política dos últimos anos aqui no Brasil. Mas, assim, essa coisa de quem decide é a cúpula, que não há um certo viés autoritário aí na cúpula do partido, é impressionante, porque o partido não consultar deputados federais, não consultar quem tem voto, em decisões tão importantes como, por exemplo, de apoio a candidaturas presidenciais. Isso não está na hora de mudar, não, deputado? Olha, isso quem decide é o Estatuto do Partido, né? E o Estatuto, ele, obviamente, pode sofrer alterações de acordo com, inclusive, os posicionamentos de filiados. Então, o Novo é o único partido que cobra mensalidade de filiados. Então, cada filiado paga R$30 por mês, até porque não temos acesso ao fundo partidário eleitoral. Aliás, temos, mas não os utilizamos para fazer campanha política. Então, eu imagino que isso é uma questão de amadurecimento da legenda, de mudança no médio e longo prazo. É algo que eu entendo, sim, que é saudável ter mais canais de comunicação entre mandatários, como nós chamamos, que são os representantes eleitos, e o diretório. Tem internamente tratados deste assunto, mas eu também não posso ser, em respeito ao que diz o próprio Estatuto e em respeito aos ouvintes da Band, não posso deixar de dizer como é a realidade no partido hoje. E o partido, pelo seu Estatuto, define que essas diretrizes eleitorais são exclusivamente de competência dos convencionais, que são os 6 membros atuais do Diretório Nacional, mais os 19 presidentes e vice-presidentes de diretórios estaduais. É a eles que compete decidir esses temas. Tá certo, então. Precisamos criar um partido novíssimo, viu, Cláudio Humberto, para avançar um pouco mais. Deputado Marcel Van Hatten. Todo o pensamento por trás é para evitar os conflitos de interesses de quem tem interesse de curto prazo, que são os políticos eleitos,
e a defesa de valores da instituição no longo prazo. Não, tudo bem, o argumento é razoável, o argumento é razoável, deputado, mas o senhor imagina, eu não vou citar outros partidos, a gente podia citar uma legião de partidos aqui, né, Cláudio? Mas você pega o daqueles mais tradicionais, para usar uma expressão simpática, se você diz que um partidaço daquele tem isso, meia dúzia decide o que o partido vai fazer, fala, nossa, mas que reacionário que é esse partido, antiquado e tal, mas como é o novo, a gente vai aceitar o seu argumento, tá bom, deputado? Muito obrigado pela atenção. Só para concluir em cima desse argumento, se me permite, desculpe se eu estou abusando um pouco. Imagina. Eu concordo com você. Na verdade, no papel, no idealismo é tudo bonito, porque também tem o caso de parlamentares, por exemplo, que são presidentes de partido que depois precisam decidir sobre os seus próprios destinos num conselho de ética. Também é algo... nós precisamos achar uma sintonia fina. Mas eu concordo completamente com você. Nós já tivemos problemas recentes, né, de decisões tomadas por diretórios que acabaram sendo tomadas sem a consulta que eu entendia também em outros parlamentares necessários da bancada e acabou dando ruído externo desnecessário. Então, o que é preciso é achar uma sintonia fina nesse sentido. Perfeito, deputado, foi um prazer estar aqui conosco, viu? Até uma próxima. Imagina, todo meu. Bom trabalho para vocês, um abraço a todos os ouvintes da Band. Obrigado. Abraço, deputado, obrigado.